Galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, urgente, hein? Conseguimos uma informação importantíssima. Descobrimos por acaso que De La Cruz procura casa no Rio de Janeiro e aqui a gente fala e mostra. Nós iremos mostrar, inclusive, detalhes da casa em que foi oferecida para o Nicolas De La Cruz, para ele poder morar, e o detalhe de como ele estava procurando no lugar errado. E por isso nós descobrimos e vamos trazer todos esses detalhes aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Eu vou pedir a vocês, galera, e a gente vai falar também, além disso, né, que o Flamengo procura de 6 a 7 reforços nessa janela do início do ano. Embora o Tite negue, o planejamento começa a partir de agora, isso não é verdade. Todos nós sabemos disso. Algumas reuniões já aconteceram, ele não quer admitir, porque ele não quer passar para o grupo de jogadores que ele já buscava jogadores para determinadas posições e treinando os jogadores para o Campeonato Brasileiro. Mas você vê, Léo Ortiz mesmo admitiu publicamente o interesse do Flamengo, dentre outros, que nós vamos falar sobre isso nesse momento no nosso canal Flamília da Nação. Eu queria pedir que todos, mas todos vocês deixem um like, cara. Poxa, é muito importante. A gente vem sempre atrás da notícia, tentando apurar as informações. Quando temos oportunidade, fazemos perguntas lá, que são as perguntas que vocês querem ouvir e não as que os dirigentes do Flamengo querem que a gente faça. Aqui com a gente não é assim. Então, a gente pede a vocês para que deixem o like e, claro, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo, Flamília da Nação. Além do mais, é o único canal no YouTube que você, à medida que você vai assistindo os vídeos e as lives, que daqui a pouco tem, inclusive, daqui a pouco tem a nossa live hoje à noite, às 21 horas, você pontua no nosso programa de fidelidade, onde você depois pega a sua pontuação, vai na nossa loja virtual e troca por produtos. Prêmios que vão desde um Pix de R$50 até mesmo ao iPhone 11, dependendo da sua pontuação. Você vai lá, Fábio, eu quero ver quantos pontos eu tenho. Exclamação, estrelas. É só você digitar agora. Exclamação, estrelas, vê a tua pontuação. Eu quero entrar na loja virtual. Aqui embaixo, na descrição, tem o link da loja virtual para você ver com quantos pontos você já pode trocar pelos prêmios que lá tem. Realmente é um show de vantagens você assistir aqui o Flamília da Nação. Para isso, você tem que estar inscrito no canal, seguindo as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e o Resenha da Flamília. Todos os links estão aqui na descrição. Então é só você ir lá rapidinho e se inscrever agora em todas as redes sociais. Eu vou pedir para vocês, enquanto roda a vinheta, para você poder deixar o like. Depois que a vinheta parar de rodar, meus amigos, vai vir um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, graças a Deus acabou. Acabou a temporada 2023. Serão 45 dias sem Flamengo. Isso dói, a gente fica triste, ansioso, doido para começar até a Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Mas o que o Flamengo fez com o torcedor esse ano foi maltratar a gente. Nós fomos maltratados pelo Flamengo. Essa é a verdade. Um ano que você inicia com uma perspectiva de ser campeão do mundo, campeão mundial, e você termina de forma melancólica. Eu acho que o Flamengo terminou o jogo de ontem contra o São Paulo de uma maneira para poder refletir todo o ano de 2023. Olha, nós fomos assim, de forma passiva, um time totalmente desorganizado, um time entregue, um time sem alma, um time sem brio, um time descompromissado. Enfim, todos os adjetivos ruins para uma equipe de futebol que performa de forma mal na temporada
a gente pode classificar o Flamengo de ontem e o Flamengo de 2023. O Flamengo fez 76 jogos na temporada e você não consegue contar no dedo de uma mão os jogos bons do Flamengo. Então, uma temporada para esquecer, entre aspas. Porque, como disse lá o queridíssimo Bruno Spindel para algumas pessoas que estavam do lado dele em relação à pergunta que eu fiz para o Felipe Luiz, ele disse, pô, nada a ver o cara perguntar sobre as férias, se as férias atrapalharam a temporada do Flamengo. Pô, isso já passou. Não passou, não. O ano passou, graças a Deus. Agora, que sirva de aprendizado para vocês que foram incompetentes, vocês que eu digo a diretoria, não repitam os erros. Fique muito claro isso. O jogo de ontem retratou o que foi o Flamengo na temporada 2023. E que seja tudo diferente em 2024. E acredito que será. Será por quê? Porque a diferença que o Flamengo tem em termos de grana, em termos de poderio financeiro para as demais, ele é muito grande. Muito grande mesmo. Então, por mais que eles sejam incompetentes, mesmo eles sendo incompetentes, eles não vão conseguir fazer o Flamengo ter a mesma frustração para o torcedor que foi em 2023. Porque hoje, pelo menos, você tem uma comissão técnica. Eu não sou fã do Tite. Eu acho um Tite um técnico com muitos erros, não tem o DNA do Flamengo, é muito embromation na coletiva, sabe? Passa muito pano para situações, para jogadores, enfim. Não é meu preferido. Agora, a comissão técnica dele é muito boa. E ele também se caracterizou por ser um treinador que tem times arrumados. Então, acredito que com uma pré-temporada, minimamente a gente vai ter um Flamengo organizado, que é o que faltou nessa temporada. O Flamengo foi uma zona em todos os aspectos, fora de campo, dentro de campo, preparador físico agredindo o jogador, um show de lambança e de incompetência, férias estendidas, quer dizer, tudo o que eles querem que a gente esqueça, mas nós não vamos esquecer. E aí entra esse poderio financeiro. A gente tem informações de que o Flamengo pretende contratar de 6 a 7 jogadores. E a gente vai falar na live de hoje, inclusive, os nomes dos jogadores que estão na lista do técnico Tite, que já está, sim, sendo discutida internamente. Ele não pode externar, mas isso acontece hoje. O Flamengo vai buscar 2 zagueiros, lateral esquerdo, lateral direito, caso o Flamengo venda um dos 3, 3 jogadores para o setor de meio campo, 3, um volante, um segundo volante, 2 meias e ainda pode pintar um jogador de lado do campo. Tite entende que o lado direito do Flamengo é carente e ele busca esse nome que seria um nome ideal para poder fazer aquela função. Mas tem o Luiz Araújo, sim. O Luiz Araújo, se não puder jogar, não tem mais ninguém. E o Luiz Araújo é um jogador que atua com a perna invertida. Ele quer um jogador ali que consiga fazer a função de ponta, aquele ponta que chegue agudamente, de forma aguda, né? Dando amplitude pro campo, aumentando o campo para poder chegar na linha de fundo e cruzar, já que nós temos um centroavante com características de finalização, de cabeceio, como é o caso do Pedro. Então, quem é esse jogador? Eu ainda não descobri, mas o Tite busca esses jogadores e o Flamengo vai fazer de 6 a 7 contratações. Se o Flamengo vender um lateral direito, que é a intenção da diretoria, embora eles não falem, aí não tem que falar mesmo, né? Porque se disser, eles vão acabar desvalorizando o atleta. Não tem que falar. Agora, o Pablo deve ser negociado, um lateral direito deve ser negociado, pelo menos um, se não 2. O Santos deve ser negociado, e aí o Flamengo também, se o Santos for negociado, vai atrás de um goleiro. Então, assim, o Flamengo, eu posso garantir para vocês uma coisa aqui. Eu falei na live de ontem, segundo algumas pessoas que a gente tem acesso e tal, falando que o Flamengo, para 2024, a ideia é fazer o novo 2019, no sentido do Flamengo chegar e ter no meio do ano pelo menos 7 a 8 titulares novos. Você vai ver que o time do Flamengo que terminou o jogo de ontem contra o São Paulo, no meio do ano,
você vai ter uns 7 a 8 jogadores diferentes no time titular. Anotem isso que eu estou dizendo aqui para vocês. E agora vamos para a principal notícia do vídeo. Olha, é uma notícia importantíssima, ela é exclusiva aqui do canal Família da Nação, porque caiu no nosso colo. A gente recebeu uma informação de uma pessoa que não entende nada de futebol, nada, trabalha no ramo imobiliário, e apenas é uma mulher que trabalha no ramo imobiliário com casas de alto padrão, e ela disse que o Flamengo tá vindo um jogador aí pro Flamengo, né? Um jogador aí de fora, nem falou de onde era. Eu falei, opa, quem? Como é que tu sabe disso? Bom, o empresário entrou em contato com o nosso escritório para buscar casas. E ele pediu casas no Leblon. A gente falou, casa no Leblon é muito difícil. No Leblon, a gente tem mais apartamentos e tal. E a gente começou a buscar no Leblon, que foi a localização que foi pedida pelo empresário, e foi apresentando algumas alternativas e tal. E depois entendeu-se, já que ela não entende absolutamente nada de futebol, que era para o Flamengo, era para vir para o Flamengo, jogador de futebol e tal. E alguém alertou, falou, bom, ele deve ter falado Leblon, porque imagina que a sede da Gávea, você vai olhar, o cara não é daqui, não conhece o Rio de Janeiro, né? Eu me refiro ao empresário. Leblon, Gávea, é ali, procurar ali para o jogador morar perto. E aí foi levado até ele que o Flamengo não treina ali, treina a quilômetros de distância. Vargem Grande é longe pra caramba do Leblon. Então, apresentou-se a ele um famoso empresário, muito bem sucedido no Rio de Janeiro, um cara muito ligado aos boleiros, né? E aí, essa corretora, podemos dizer assim, entrou no circuito, pegou e entrou em contato com esse empresário. Hoje, ele conhecido no Rio de Janeiro por alugar casas para jogadores de futebol, compra carros para jogadores. Ele, por exemplo, é dono de uma churrascaria aqui no Rio de Janeiro, muito frequentada por jogadores de futebol. O Gabigol, por exemplo, está sempre com ele nas redes sociais e frequenta a churrascaria dessa pessoa. Enfim, eu não vou citar nome aqui, eu acho que muitos sabem quem eu estou falando, muitos seguem esse rapaz, esse empresário. E aí ele falou, não, tem que procurar aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro não, perdão, aqui na Barra da Tijuca, porque, o Flamengo treina. E aí entrou em contato com o Paco Cassal e falaram sobre esses locais. E aí, rapaz, caiu no nosso colo uma das casas que foi apresentadas para ele, que é essa aqui. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês. A casa é a casa num condomínio famoso aqui da Barra da Tijuca, e a casa, curiosamente, já foi ocupada. Esse mesmo empresário, ele alugou essa casa para um ex-atacante do Flamengo, que jogou no Flamengo há algum tempo atrás, que é o Henrique Dourado. Ele morou nessa casa durante algum tempo e olha só a mansão que é. Foi apresentada exatamente essa casa, a ex-casa do Henrique Dourado. Nada mal, né? Uma piscina, espaço para churrasqueira. Gente, isso não é um condomínio, não. Parece que é um condomínio. Não, é uma casa só, né? É impressionante, né? Como é que esses caras têm condição, né? Tem grana para poder alugar uma casa dessa. O valor do aluguel, para vocês terem uma ideia, é de R$55 mil. R$55 mil só o aluguel dessa casa, em que está sendo oferecido ao Dela Cruz, ao Nicolas Dela Cruz, e a gente acabou caindo no nosso colo, porque foi procurado a corretora dessa grande amiga que nós temos e que estava procurando casas, ou melhor, apartamento, né? Porque não tem casa, é muito difícil, no Leblon. E depois, quando foi dito para ela por outras pessoas que trabalham com ela que o Ninho do Urubu é longe, é jogador para o Flamengo, então tem que procurar na Barra. Acionou quase que eu falo o nome do cara, esse empresário famoso, né, por procurar casas para jogadores de futebol aqui no Rio de Janeiro, por alugar carros e tal. Ele muito ligado, está sempre no meio dos jogadores de futebol. Começa com G.
mas eu não vou falar quem é, não. E aí, ele apresentou essa casa, porque é um imóvel que nesse momento está vazio e que morou o Henrique Dourado. E não é fácil conseguir casa no Rio de Janeiro desocupada, em condomínios de alto padrão aqui na Barra, e possivelmente pode ser aqui que vai morar o De La Cruz. Não tem como afirmar isso, porque o cara apresentou essa, o cara pode falar assim, pô, não gostei desse coqueiro aí não. Eu quero que tenha uma outra casa que não tenha coqueiro. Claro que eu estou aqui fazendo uma brincadeira, né? E aí, se o cara de repente não gostar, quiser uma outra, pode ser em qualquer outro local. Mas aqui foi apresentada a casa do Henrique Dourado. A notícia é, de fato, não é para dizer que é aqui que ele vai morar, né? É para dizer que ele efetivamente busca casa no Rio de Janeiro e isso não é, fulano contou, eu ouvi dizer, não. Isso é uma notícia real, uma notícia que nós apuramos e que acabou caindo no nosso colo por um acaso e a gente está trazendo para vocês. E aí, estão ansiosos com a vinda do De La Cruz? Acha que só ele resolve ou o Flamengo precisará realmente de 6 a 7 nomes? Comentem aqui embaixo, deixem o seu like e daqui a pouquinho nós iremos repercutir mais sobre esse e outros assuntos, passar a lista de jogadores que o Tite quer para o Flamengo na temporada 2024, na nossa live daqui a pouco às 21 horas. Valeu? Um grande abraço, não esquece de deixar o like aqui no vídeo.